Oi, resolvi gravar esse vídeo depois de muito tempo para conversar um pouquinho com você. Gente, infelizmente ou felizmente, graças a Deus, ultimamente eu tô refletindo muito sobre hipocrisia. Porque para todo lado que eu olho, meu Deus, eu tô vendo muita falsidade, eu tô vendo muita hipocrisia, né? Que se você não sabe, a palavra hipocrisia, ela deriva de uma palavra grega que no sentido original significa ser bom ator. Então, por exemplo, se eu entro no TikTok, eu só vejo o pessoal atuando, sabe? Tipo, fingindo ter uma vida que, gente, não tem, não existe, fingindo ter uma felicidade que não existe, que a pessoa não tem, sabe? E aí eu olho também para algumas situações, para algumas pessoas no meio social, que é onde parece que, dependendo ali do local, as pessoas costumam colocar máscara, sabe? Para impressionar, para tentar, ou até mesmo para tentar agradar as pessoas, para tentar também manter a harmonia. Tem gente que trai a si mesmo para manter a harmonia em volta. E isso é algo muito grave e é algo que eu tenho meditado muito sobre isso, porque, para ser bem sincera, tá bom? Eu não tô falando algo aqui que, por exemplo, é de outras pessoas, embora sim eu veja isso em outras pessoas, mas também é algo que eu tenho visto em mim. Então, eu tenho visto em mim, às vezes, sabe, essa falsidade, essa hipocrisia, essa falta de coragem para demonstrar realmente o sentimento, demonstrar realmente aquilo que eu penso, sabe? Às vezes eu me vejo assim, às vezes eu me vejo assim. E também em várias situações também que eu vi que foi difícil para mim me posicionar, eu acabei fazendo coisas que eu não deveria, seguindo orientações de pessoas que eu não deveria, simplesmente para tentar me enquadrar. E aí eu tenho pensado nisso referente a mim, só que observando isso também no meu entorno, né, em algumas pessoas, eu tenho percebido isso muito forte, sabe? Principalmente quando é alguém que. Porque assim, é muito fácil, né? Quando a gente analisa a gente analisa com muita paixão. Só que analisar outra pessoa acaba sendo mais fácil, porque a gente vê os defeitos de uma forma nua e crua. Então a gente tira toda essa paixão e a gente enxerga esses defeitos com muito mais clareza. E é isso que ultimamente eu tenho olhado, sabe? Eu tenho visto tanto em mim, porque eu tenho plena consciência que tudo aquilo que a gente vê, irmãos, nas outras pessoas, tudo aquilo que a gente fala que outra pessoa é, no fundo, a gente que é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Então, eu tenho refletido muito sobre isso, eu tenho observado muito isso em algumas pessoas e eu tenho plena consciência de que se eu tô enxergando isso é porque isso tá em mim também. Então, por exemplo, eu tava lendo o livro de Jeremias e o livro de Jeremias fala, gente, muito sobre isso. E eu fiquei assim abismada, porque fala sobre as pessoas falarem o bem, serem cortês, né? Pessoas serem diplomáticas, falarem super bem, elogiar. E no fundo, irmãos, tá com um sentimento ruim contra outra pessoa. No fundo, não é realmente aquilo que ela sente, sabe? E eu vi o profeta Jeremias ali, Deus através dele, batendo de frente com essas pessoas. E ao mesmo tempo eu lembro de Jesus também, quando fazia isso com os fariseus, tanto que isso irritava Jesus. Então eu tô chegando à conclusão de que é algo muito grave e é algo muito próprio assim do ser humano, né? Às vezes a gente faz até aquelas mentirinhas assim educadas, tipo, quando alguém pergunta alguma coisa e a gente acaba respondendo por gentileza, alguma resposta é gentil quando no fundo a gente não pensa aquilo ou a gente queria falar outra coisa. E só que isso não é nem tão grave. Eu acho que o mais grave ainda é realmente quando a gente abraça alguém, sabe? Hoje mesmo eu fiz isso, confesso. Quando você abraça alguém que no fundo você tá com algum sentimento, sabe, referente àquela pessoa. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Até porque ontem eu participei de um culto onde foi ministrado palavras de perdão, sabe? De cura, de realmente limpar o coração. Falou muito sobre ofensa, sabe? Que todos nós, todos os seres humanos, assim, a gente tá propenso à ofensa. Então, o tempo todo as situações, as pessoas, elas vêm realmente para gerar ofensa e isso é para todos os seres humanos, desde quando a gente nasceu.
o diabo tá tentando ofender, sabe? Tá tentando sujar o nosso coração. Então isso acontece muito, sabe? Então a gente tem que o tempo todo nos preocupar assim com o nosso coração, sabe? Sempre se autoanalisar. E uma das coisas que a gente precisa fazer é sempre limpar o nosso coração mesmo, sabe? Primeiro, perdoar as pessoas que a gente tem que perdoar, liberar perdão mesmo, liberar essas pessoas, deixar elas pra lá e limpar o nosso coração e pedir pra Deus tirar esse coração que muitas vezes tá sujo, que muitas vezes tá com mágoa, tá com ressentimento, e pedir pra Ele colocar o coração dele, sabe? Tem até aquele hino, né, da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Gente, esse não é lindo? Esse não é lindo para cantar e para pedir assim para Deus trocar o nosso coração. Então todo dia a gente tem que orar, porque nós somos seres humanos falhos e a gente sozinho não consegue. E a gente sozinho não consegue. Então a gente precisa orar e pedir: Deus, limpa o meu coração, sabe? Limpa o meu coração, tira toda a mágoa, todo ressentimento, todo rancor, toda ofensa, sabe? Me livra de toda ofensa também. Eu me recuso a ficar ofendido, a cair nessa cilada. E é isso. Irmãos, a gente tem que estar sempre em alerta, sempre vigiando o nosso coração, porque é algo que a gente precisa fazer primeiro. Pedir perdão para Deus pelos nossos pecados. Perdoar aqueles que nos ofenderam, liberar perdão mesmo, liberar essas pessoas, cada uma delas. Pedir para Deus limpar e lavar o nosso coração sempre, 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 sempre. Manter o nosso coração limpo diante de Deus e ser sinceros. Irmãos, a gente precisa ser sincero. Então, assim, se você quer ser uma pessoa boa na frente de outra pessoa, você tem que ser bom dentro de você. Caso contrário, irmãos, é hipocrisia e Deus não se agrada. Então, assim, teve uma vez, eu lembro, que eu tava com essa mania, sabe? Eu era bem mais nova e bem mais insegura. E eu lembro que eu não era posicionada também, principalmente, né, em relação a outras pessoas, sabe? Eu não conseguia nem, tipo, nada. Eu deixava as pessoas me desrespeitarem, tudo. E eu lembro que nessa época, eu tava tratando uma pessoa super bem na frente dela e por trás eu tava falando mal dela. Então, eu lembro até hoje, irmãos, como que Deus me confrontou. Eu lembro que Deus chegou em mim e falou assim: você vai ter que escolher. Ou você é uma pessoa boa realmente, e aí você vai ter que abrir mão e parar de ficar falando essas coisas ruins, ou você vai ser uma pessoa má, ou você vai assumir realmente essa tua cara sei lá, você vai mostrar pra essa pessoa o que você realmente sente. Mas você não vai ficar nessa dualidade, você não vai ficar sendo duas caras. E ali eu aprendi, irmãos, que se eu quero transparecer ser uma pessoa boa, eu preciso ser essa pessoa. Eu não posso ter uma dualidade, sabe? Eu tenho que ser realmente. Então, no momento em que eu elogio uma pessoa, no momento em que eu trato uma pessoa bem, isso tem que ser feito tanto na frente quanto atrás. Eu não posso ser duas pessoas, eu não posso ter duas palavras, eu não posso, tanto diante de Deus, porque Deus é o principal que a gente tem que se preocupar em agradar, quanto diante das pessoas. Esse tipo de pessoa acaba perdendo a credibilidade, porque assim, é horrível quando você conversa com uma pessoa que faz isso, porque você não tem confiança naquela pessoa. Nem você e nem quem tá ouvindo. É uma pessoa assim que não tem confiança de ninguém. Então, acho que o melhor caminho sempre, gente, é seguir a verdade, é ser sincero, tá? Então, se você é uma pessoa boa, podem desconfiar de você, podem achar que você não é, mas você é, e você vai se comportar como alguém que é realmente e vai abandonar essas práticas, sabe? Enganosas, essas práticas de falsidade e tudo mais. Agora, se você não é, se você não quiser abrir mão do seu orgulho, abrir mão dessas coisas, aí você vai ter que ser sincero, você vai ter que mostrar quem você realmente é. A única coisa que não pode haver é essa hipocrisia de parecer ser uma pessoa boa, mas ser uma pessoa ruim. De falar bem na frente, mas no coração ter pensamento ruim. Que inclusive isso ainda é gravíssimo. Por mais que você não fale para outra pessoa, mas se você trata alguém bem, né, tá sendo gentil com alguém, mas no teu coração você abriga maldade contra aquela pessoa, pensa mal daquela pessoa de alguma forma,
Irmãos, Deus está vendo e diante de Deus isso é um pecado grave, tá? Principalmente de falsidade e de hipocrisia. Então, vamos procurar ser verdadeiros. Vamos procurar ser verdadeiros. Então, você quer ser uma pessoa boa, eu acredito. Então, vamos ser realmente, sabe? Então, aquilo que a nossa boca disser, que o nosso coração confirme. E é isso. Amém? Beijos!